Olá, irmãos, Jesus é o Senhor, graças ao Senhor por mais uma oportunidade que nós temos de servir e de ser aperfeiçoado. Graças ao Senhor chegamos à quinta mensagem desse livro, Os Ministros de Deus. Aleluia! Que honra, irmãos! Uma palavra tão elevada, ministros, Senhor Jesus. E o capítulo 5 tem como tema, preparados para ser útil ao Senhor. O ministério de Arão, Senhor Jesus. E eu queria ler com os irmãos. 1 Crônica 23:13 fala assim: Arão foi separado para servir ao Senhor do Santo dos Santos. Ele e seus filhos, perpetuamente, e para queimar incenso diante do Senhor, para servir e dar a bênção ao seu nome eternamente. Irmãos, graças ao Senhor por essa oportunidade. Hoje eu e você temos essa oportunidade de dar continuidade, baseando nas vitórias e tomando como as fraquezas a vitória também. Senhor Jesus, esse livro mostra logo a insuficiência de Moisés. Começa falando que Moisés era pesado de língua, que não tinha capacidade própria, mas nós sabemos que são dois grandes homens da Bíblia. Moisés, um grande líder, e Arão, seu irmão, por ser o seu porta-voz. Senhor Jesus, irmãos, graças ao Senhor, nós temos também as mesmas funções. Assim como Deus usou Moisés, assim como Deus também usou Arão, hoje no Novo Testamento, Deus quer nos usar. Por isso precisamos aprender com as vitórias e também com as derrotas, com as fraquezas. Senhor Jesus. Irmãos, em Êxodo capítulo 4, versículo 10, inicia falando que Moisés era pesado de língua. Essa também não é a nossa experiência. E muitas das vezes não somos pesados de língua em profetizar, em ser ativo no Evangelho, em ensinar os nossos irmãos, a gravar um simples vídeo. Irmãos, como somos pesados de língua. Sabe por que somos pesados de língua, irmãos? Porque a nossa vida ainda não está crescida totalmente. Por isso precisamos nos aprofundar na palavra. Senhor Jesus, Moisés foi um grande exemplo para nós e um espelho a ser seguido. Moisés era sim pesado de língua, mas exerceu o ministério da palavra, exerceu a sua comunhão íntima com o Senhor. E nesse exercício ele foi sendo trabalhado, ele foi sendo formado um bom ministro. Mas nesse livro, no capítulo 5, fala muito sobre a história de Arão, que também não é diferente. A história de Arão, irmãos, também é a nossa história. Senhor Jesus, quantas as vezes, irmãos, nós caímos? Quantas as vezes nós tropeçamos? Quantas as vezes nós naufragamos na fé? As situações, irmãos, vêm e nos aprisionam. E se nós ficarmos na mente, nós vamos ser cada vez mais presos, mais pesados, mais insuficientes, mais incapacitados. Ó Senhor Jesus, irmãos, que possamos nos libertar. Deus hoje no Novo Testamento, Ele quer libertar os seus ministros. Para quê? Para que eles possam servir, para que eles possam exercer a sua função, que é de levar o povo de Deus a servi-lo e a adorá-lo. Irmãos, essa é a função que Deus estabeleceu para mim e para você. Servimos ao Senhor e levarmos também os nossos filhos, a nossa casa, os irmãos a quem somos responsáveis a servi-lo e a adorá-lo. Essa é a função do ministro de Deus. Conhecer a vontade do Pai, exercer o seu sacerdócio. Graças ao Senhor, irmãos, o Senhor tem confiado a nós no Novo Testamento o seu sacerdócio. Pessoas que transmitem o próprio falar do Senhor. Senhor Jesus. O alvo de Deus, irmãos, é que nós nos consagramos. Irmãos, se eu e você nos consagrar hoje,
nós vamos aprender a servir o Senhor adequadamente. Nós não vamos cometer o erro que Arão cometeu. Graças ao Senhor pelo erro de Arão. Foi através desse erro que eu posso me espelhar, que eu posso ver o caminho que ele caiu e não cair mais. Senhor Jesus. Irmãos, vamos valorizar a palavra. Essa palavra é que nos fortalece. É nessa palavra que nós vamos aprender. Nós vamos ser trabalhados pelo Senhor para facilitar o seu evangelho na terra. Somos as pessoas, irmãos, que vai trazer paz para essa terra. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer que somos as pessoas que vai dar paz para a terra, que vai estabelecer ordem nessa terra, que vai facilitar o povo a chegar até Deus. É através da nossa pessoa, é através da nossa consagração, é através do nosso ministério. Por isso, irmão, o Senhor convoca cada um de nós a ser seus ministros, a aprender com Moisés e Arão como servir e como ser vencedores. Arão era muito responsável, mas teve suas quedas, teve suas fraquezas. E nós vimos que não foi uma fraqueza pequena, mas um ponto, irmãos, que ele teve, que mais me encoraja, é o arrependimento. Senhor Jesus, irmãos, o nosso arrependimento amolece o coração de Deus. O nosso arrependimento com sinceridade amolece e desvia a punição de Deus para conosco. Por isso eu e você precisamos aprender a valorizar a palavra, a nos consagrar mais. Senhor Jesus, a deixar o Senhor nos trabalhar. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, como eu desfrutei, mas também como foi difícil para mim desfrutar. Senhor Jesus. É um simples capítulo. Mas, irmão, se você não está desfrutando, se você não está se aprofundando, se você se deixa se levar pela mente, irmãos, nós caímos nas situações de Moisés. Senhor, eu sou pesado de língua. Senhor, não sei nem falar. Me ajuda, Senhor. Por isso, irmãos, precisamos do arrependimento. Precisamos nos arrepender. Não vamos servir ao Senhor de qualquer maneira. Nesse capítulo mostrou também a punição de Deus para com os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú. Foram punições severas. Ou seja, na casa do Senhor, nós não podemos servir ao Senhor de qualquer forma, ou apresentar um serviço ao Senhor de qualquer maneira. Senhor Jesus. Irmãos, que o Senhor possa nos iluminar, que o Senhor possa crescer em nós a tal ponto de nós poder ver o Senhor, de nós poder aprender com o Senhor, porque somos pessoas que Deus quer capacitar. O Senhor escolheu cada um de nós para ser verdadeiros ministros. Ministro, irmãos, é um representante de um país. Para nós no Novo Testamento, ministro de Deus é um representante do próprio Deus vivo. Esse Deus é santo, esse Deus é santíssimo, esse Deus tem um alto padrão, esse Deus tem uma bela história, e nós temos a responsabilidade de dar continuidade. Por isso o Senhor confia em cada um de nós e depende da nossa consagração. Irmão, servir ao Senhor depende da nossa consagração, da nossa constituição da palavra. O Senhor só vai se agradar de cada ministro quando esse ministro está totalmente ligado com o Senhor, intermesclado, amalgamado com o Senhor. Aí nós vamos fazer a vontade do Pai, que é que cada um de nós leve o seu povo a servi-lo e a adorá-lo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, vamos avançar. Nesses tempos difíceis, onde Satanás
tenta aprisionar você na mente. O primeiro ponto de Satanás é aprisionar você na mente. Ele mexe no seu ser. E aí nós perdemos a visão. Assim como Arão perdeu totalmente a visão. Moisés passou 40 dias e 40 noites, recebendo ali toda a instrução de Deus. Arão, com o povo ali ao pé do monte, era para sustentar o povo. Mas por cair na mente, irmãos, por não aguentar a pressão do povo, fez algo terrível diante dos olhos do Senhor. Senhor Jesus, graças ao Senhor, ele não foi punido de morte. Ele não foi banido na história. Mas ele se arrependeu. Irmãos, a nossa rebelião só tem uma função: ganhar posição. Foi assim no princípio com Satanás. Arão também não foi diferente. Quando ele se rebelou com Miriam, a função dele era tomar o lugar de Moisés. Irmãos, que essa não venha a ser o nosso objetivo. O nosso objetivo é servir os irmãos e dar honra àqueles que estão à nossa frente. Senhor Jesus, honrando em oração, em serviço, em consagração, sustentando os irmãos à nossa frente em oração. Assim, irmão, nós vamos fazer cumprir a vontade de Deus. Nós vamos exercer o nosso ministério, que é de servir esse Deus vivo, com simplicidade e com humildade. Irmãos, vamos nos arrepender enquanto é tempo. Não vamos cair nos erros que os irmãos caíram. Vamos aprender com os erros deles. Senhor Jesus, eu fico muito grato ao Senhor pelos irmãos que estão à nossa frente, que em poucas palavras nos encorajam. Irmãos que estão à nossa frente, ao falar conosco, nós nos encorajamos. Nós enchemos de vigor. Achamos que não temos capacidade, mas isso é mentira, irmãos. Senhor Jesus, não estamos só. Graças ao Senhor, nós não estamos só. Tem uns profetas à nossa frente, tem uns apóstolos à nossa frente, nos dando direção. Isso nos encoraja, irmãos. Isso nos encoraja. O que precisa, irmãos, é o nosso arrependimento. Saímos da mente. A mente precisa sair da carne. Se a mente for posta na carne, é morte. Mas se eu me arrepender, colocar minha mente no Espírito, é vida e paz. E aí, Senhor Jesus, o Espírito que fomos consagrados, esse Espírito que entrou em nós, vai fazer todas as coisas. Vai fazer a nossa boca abrir, vai fazer a nossa boca edificar, vai fazer a nossa boca profetizar. Essa é a nossa função, irmãos. Profetizar, buscar o Senhor, desfrutar da palavra, levar os irmãos a ser encorajados. Senhor Jesus, o Senhor, irmãos, não nos deixou órfãos, deixou pessoas capacitadas e eloquentes para nos ajudar. Nós que somos pesados de língua, nós que somos fracos na palavra, mas graças ao Senhor podemos nos encorajar com esse livro, Ministros de Deus. Hoje eu e você temos essa oportunidade. Vamos agarrar, irmãos. Vamos agarrar essa oportunidade, porque nós somos seus ministros. Oh, Senhor Jesus. Irmão, Jesus é o Senhor. Irmãos, que essas poucas palavras possam ter te encorajado. Se você está fraco, invoque o Senhor. Se arrependa. Faça como o Arão. Arão se arrependeu. O pecado dele foi muito além do nosso. Mas ele se arrependeu. Obteve vitória. Obteve uma grande salvação. E Deus pôde usar. Oh, Senhor Jesus. Não vamos deixar, irmãos, de servir o Senhor por pouca coisa. Às vezes a nossa mente está presa, mas o Espírito está inabalável. O Espírito quer fluir de você. O Espírito quer se explodir em você. Quer mostrar que você é o escolhido, que você é um ministro de Deus. Oh, Senhor Jesus, graças ao Senhor pela palavra e pelo encorajamento. Que o Senhor possa, através desse vídeo, encorajar você, fortalecer você e levar você ao reino. Essa é a nossa meta. Oh, Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que o Senhor possa, através, abençoar todos vocês e encorajar através da palavra. Jesus é o Senhor. Aleluia!